Só conseguiu trocar de carro porque eu ajudei. Só conseguiu aquele emprego porque eu ajudei. Só conseguiu aquele trabalho, só conseguiu comprar aquela casa porque eu ajudei. Deixa eu falar uma coisa para você: a provisão de Deus na sua vida não vai ter dedo de egoísta, não. A provisão de Deus na sua vida não vai ter dedo de acusação, porque não é as pessoas, é Ele que vai fazer. Mas assuma nessa noite que você perdeu o controle e coloque na mão de Deus. Amém. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você crê que Deus tem provisão da sua vida nesta noite? Aleluia. Eu digo comigo bem forte para gravar na sua cabeça: Deus é um Deus de provisão. Aleluia. Só que muitas vezes a provisão não vem da forma que você espera, e isso arrebenta com a gente, porque a gente espera que Deus ele traga uma provisão sobre a nossa vida, baseado nos nossos próprios padrões, aos nossos moldes. Porque quando nós oramos a Deus pedindo alguma coisa, pedindo uma direção de Deus, nós bem que sabemos a forma que Ele vai atuar, a forma que Ele pode fazer, a forma que Ele pode abençoar, a forma que Ele pode abrir uma porta para você, Ele pode trazer uma cura. E aí a gente acha que por ser o caminho mais fácil e óbvio, Deus ele vai fazer daquela maneira. E é muitas vezes aí que nós somos surpreendidos, porque Deus ele não traz a provisão para nós da maneira que nós queremos. Ou seja, muitas vezes a provisão que você tem buscado não virá da forma que você acha que virá. Deus ele pode te surpreender, porque a provisão que muitas vezes nós pedimos a Deus não é a provisão que nós queremos. E Deus ele não dá a provisão que nós queremos, Ele dá a provisão que nós precisamos. Aleluia. Aleluia. Nesse capítulo que nós lemos, a Bíblia vai falar de 4 milagres que Deus operou por intermédio da vida do profeta Eliseu. O primeiro milagre foi o que nós acabamos de ler. Deus ele provê dinheiro para uma viúva pobre. Se você continua lendo, você vai ver que Deus, por intermédio da vida do profeta Eliseu, ele ressuscita um menino que estava morto. Em seguida você vai ver que Deus ele purifica um alimento que estava envenenado. E por último ele provê alimento para 100 homens. Quando tudo aos olhos naturais parecia impossível ter alimento para aqueles 100 homens, Deus ele proveu aquele alimento para aqueles homens que ali estavam. Então, de forma clara, a gente vê esse milagre, esses milagres que Deus operou através do homem de Deus, do profeta Eliseu. Hoje nós sabemos, que Deus ele tem cuidado de nós. Jesus ele cuidou de nós, ele proporcionou esse cuidado quando ele veio à terra, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Ele proporcionou a nós uma nova aliança. Esta aliança que Jesus fez a nós, ela nos deu um livre acesso com Deus. Glória a Deus por isso, porque nós hoje temos a oportunidade de dobrarmos o nosso joelho
de nós estivermos em falar com o Pai, termos livre acesso com Ele e pedimos na nossa vida uma provisão. Então nós desfrutamos dessa graça de Deus sobre a nossa vida. Nessa nova aliança que Jesus proporcionou, nós sabemos que é muito mais fácil hoje eu buscar, eu fazer um propósito, um voto com Deus e ter um cuidado dele sobre a minha vida. Só que a gente fica pensando, às vezes, quando nós lemos muito o Antigo Testamento, nós observamos e focamos muito mais no juízo de Deus do que no cuidado dele. A gente vê que muitas vezes Deus ele se irava contra o povo, contra a nação de Israel. E é muito comum, quando a gente olha para o Antigo Testamento, focarmos mais no juízo do que no cuidado gentil dele para aqueles que o amam. Porque Deus ele sempre cuida daqueles que amam a Ele. Muitas vezes a gente não entende as circunstâncias difíceis que a gente vive, a gente fica se questionando muitas vezes as situações que a gente passa, mas nós esquecemos aquilo que Paulo escreve em Romanos 8:28, quando ele fala: tudo que está acontecendo na sua vida opera para o seu bem, porque você ama Deus. E se você ama Deus, Deus ele vai prover para a sua vida um cuidado especial. Então, a gente precisa ver, quando nós analisamos e focamos muito mais no juízo de Deus, nós esquecemos o cuidado dele. E Deus ele cuidava do povo, assim como hoje nós somos cuidados por ele. Assim como hoje você tem um cuidado todo especial da parte de Deus na sua vida. Eu não sei, talvez você esteja orando, buscando a Deus por uma provisão na sua vida. E aí você fica se questionando: meu Deus, mas cadê? Eu tenho orado, tenho feito jejum, tenho pedido a Deus, e essa provisão não chega. Talvez você esteja desprovido nessa noite, ou talvez você está passando por um momento de estar desprovido, para que você pudesse estar aqui nesta noite. Porque talvez se Deus ele tivesse provido algo na sua vida, você não estaria aqui nessa noite. Então a falta das coisas, muitas vezes, daquilo que nós necessitamos, faz com que nós recorremos a Deus. E não é que Deus queira barganhar conosco, não. Porque o que Deus busca de nós é relacionamento. O que Deus busca de você é comunhão com o Espírito dele. Porque Ele não quer trazer uma provisão para você, Ele quer ser o provedor da sua vida. Porque ter uma provisão não é a mesma coisa de ter um provedor na nossa vida. Sabe? Talvez o que eu falar agora pode chocar a sua vida, mas talvez você só esteja de pé hoje, porque algumas coisas têm faltado na sua vida. Por causa da necessidade ou pela falta de algo na sua vida, você está de pé hoje. Porque se você tivesse recebido da parte de Deus alguma provisão, você, quem sabe, poderia ter se afastado de Deus. Aí lá na frente o inimigo iria te pegar, ia te derrubar, e você não teria forças para voltar novamente na presença de Deus. Então entenda que às vezes a necessidade daquilo que você ainda não alcançou, a falta daquilo que ainda você não tem, está te mantendo de pé, porque isso traz a você um amadurecimento. Não é que Deus não queira prover na sua vida, não. O que Deus quer é trazer você uma maturidade, para que quando você receber a provisão da parte de Deus, não seja somente uma provisão, mas seja Ele provendo tudo. Sabe? É por isso que quando a gente olha em Salmos 23, quando Davi escreve esse salmo, ele não escreve na perspectiva de um pastor, porque Davi ele cuidava de ovelhas, ele era um pastor. E por ele saber o cuidado que um pastor tinha para com a ovelha, ele se coloca no lugar de ovelha, atribuindo o pastoreio a Deus, porque ele sabe que um pastor não iria deixar a ovelha padecer. É por isso que ele escreve: tu és o meu pastor, e se você é o meu pastor, de nada eu terei falta. Nada eu tenho falta. Ele vai escrever no Salmo 37, versículo 5, dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele vai fazer. O problema é que a gente não quer entregar nada na mão dele, a gente quer a provisão dele. O conselho que eu dou para você nessa noite, a partir de hoje: pare de focar na provisão e comece a focar no provedor. Para de focar na bênção, meu irmão. Comece a focar naquele que é o dono da bênção. Sabe, porque às vezes a gente foca na bênção, eu quero a bênção, né? Como se não precisasse dele. Na verdade, nós precisamos dele. Nós não precisamos da bênção dele, porque se eu tiver ele, se você tiver ele na sua vida, nada vai faltar. Se você tiver ele na sua vida, ele vai prover aquilo que você precisa, não aquilo que você pede. Quantos estão entendendo, meu irmão?
aleluias, que você possa clamar por Ele na sua vida, porque às vezes a falta daquilo que você tem hoje, você toma como um todo na sua vida, né? Deus, Ele não está provendo tal coisa que eu estou buscando da parte dEle. E aí você começa a pensar que toda a sua vida se baseia nesse momento em que você não está tendo a provisão dEle. Talvez você até se pergunte dizendo: será que eu vou viver isso para sempre? Será que eu vou passar por essa circunstância para sempre? E a gente comete esse erro achando que, irmão, não é bem assim, meu irmão. Nós vivemos de fases, nós passamos por ciclos e ciclos. Então pare de questionar esse momento que você está vivendo. Pare de achar que a tua vida, a tua história, a tua jornada vai ser baseada nessa fase que você está passando. Eu vou ser mais ousado e falar para você nesta noite que a provisão que você procura já está em você. Mas cadê, Eliseu? Primeiro, cadê a sua maturidade? Cadê a sua maturidade para você enxergar a provisão de Deus sobre a tua vida? Porque quando nós não temos maturidade, nós não entendemos e não conseguimos enxergar a provisão que Ele já proporcionou para nós. E quando você não tem uma maturidade, você pede para Deus. Já passou? Você pede e não recebe. Você clama, ora, jejua e não recebe. Sabe por que você não recebe? Porque Deus sabe o que é melhor. E aquilo que você está pedindo para a sua vida não é o melhor. Quando Paulo ele escreve Romanos 12:2, ele vai falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o que eu faço para viver uma vontade de Deus boa? Primeiro, eu preciso converter, passar por um processo de conversão. E a conversão nada é que uma mudança de mentalidade, uma metanoia, uma mudança de vida. Sabe, a Bíblia não vai falar para que nós paremos de orarmos pedindo aquilo que nós queremos, não. A Bíblia não diz isso, muito pelo contrário, ela incentiva nós a orarmos o tempo todo. A Bíblia incentiva você a clamar o tempo todo. Mas ao mesmo tempo que você clama, você precisa mudar a sua mente. Sabe, quando eu oro em favor de alguma coisa, o que a Bíblia nos diz é dizendo: olha, não se conforme com essa situação que você está vivendo, clame. Não se conforme. Quando Paulo ele escreve, ele fala: não se amolde, não se conforme com essa situação, não se conforme com este mundo, mas transforme a sua mente. Busque amadurecimento para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não está vivendo ainda, porque o amadurecimento não veio, então continua clamando, então continua buscando. Às vezes a gente pede algo para Deus, está martelando ali, aí Deus ele recebe, ele dá algo a nós, só que Ele dá muitas vezes aquilo que nós não pedimos, né? Já aconteceu com você? Você está orando por uma coisa e de repente Deus vem e te abre a porta de outra coisa. Você recebe ali uma provisão que você não estava pedindo. Aí quando você compara aquilo que Deus te deu com aquilo que você estava pedindo, você vê que aquilo que você estava pedindo é ridículo diante daquilo que Deus proveu na sua vida. Eu já vivi muito isso, de estar orando em favor de alguma coisa, de repente Deus abre a porta, né? A gente é meio lesado ainda, não percebe na hora, depois que a gente vive, você fala: entendi. Eu não precisava de fato daquilo que eu estava orando, daquilo que eu estava pedindo, porque Deus ele abriu a porta e deu algo muito melhor, porque a vontade dele é melhor, é agradável. Mas você não entende às vezes porque o céu se fecha. Tem momento que você ora, parece que o céu está fechado, né? E Deus não responde, Deus não fala, o céu está cinzento, como diz o mundo lá fora. Quando você estiver orando e o céu estiver fechado e você não estiver alcançando a provisão de Deus, entenda que é Deus poupando você de passar vergonha, porque você não está pronto. Como assim, Eliseu? Talvez você esteja batendo a cabeça por uma porta de emprego específico, pedindo a Deus, e Deus não abre. Por quê? Porque está evitando que você passe vergonha, porque você ainda não tem a capacidade para aquele cargo, você ainda não tem a maturidade para assumir aquela posição. Talvez você esteja querendo, clamando a Deus, né, um ministério ou algo espiritualmente falando. Parece que Deus, né? É Deus trabalhando, meu irmão.
Calma, é Deus trazendo em você, trabalhando a sua conversão, a sua mente, para que você amadureça. É Deus poupando você, porque se os céus estão fechados, meu irmão, isso não é o desdém de Deus para a sua vida, não. Os céus fechados é o cuidado de um pai zeloso por um filho que ele ama. Está fechado o céu? É Deus cuidando de você, é Deus poupando você de se expor em uma área que você ainda não está pronto, de receber aquilo que você ainda não consegue administrar. Continua pedindo, continua buscando, continua falando com Deus, continua explicando para Deus, porque às vezes, embora Deus já saiba, Ele quer ver se você sabe aquilo que você está pedindo. Porque às vezes você fala, não vou orar porque Deus Ele sabe o que eu preciso. Sim, Deus sabe, mas você sabe o que você precisa? Você realmente sabe por que você está buscando essa provisão de Deus? Qual é o propósito dessa provisão? O texto que nós lemos aqui, quem está com a Bíblia aberta, diga um amém aí, só para eu saber. Vocês estão anotando? O capítulo que nós lemos, a gente vê aqui que Deus, Ele não queria apenas trazer a provisão para aquela mulher, ou apenas livrar ali aquela viúva da pobreza. Deus, Ele não queria livrar que os filhos daquela viúva fossem levados para serem escravos, não. O que Deus queria aqui, claramente a gente vê no texto, era trazer uma provisão para aquela família para o resto da vida. Não era para uma coisa momentânea. A provisão que Deus queria trazer para aquela casa era para o resto da vida. Sabe, às vezes nós pedimos uma provisão de Deus momentânea, a gente está tão desesperado, que a gente quer que Deus resolva um problema que vai sanar ali um mês. Só que o mês que vem o problema vai estar lá de novo. Aí Deus, Ele espera um pouquinho, você colocar as ideias no lugar e fala, deixa eu esperar o meu filho organizar a mente, né? Quem é pai acho que já passou por isso com os seus filhos, né? Filho querendo uma coisa, sabe, você querendo dar um presentão para ele no final do ano, e o menininho querendo ali um carrinho de plástico. O que Deus queria para aquela mulher era trazer uma provisão para o resto da vida, porque enquanto o marido estava vivo, tinha provisão. Enquanto o marido estava vivo, tinha sustento. Enquanto o marido estava vindo, tinha ali a comida na mesa, tinha recurso, irmão. Mas chegou um momento que o marido faltou. O marido faltou, acabou o recurso, acabou o alimento, acabou a provisão. Em tudo aquilo que estava no âmbito natural já não era mais possível. Todos os recursos que era natural para aquela mulher já não era mais possível. Aí que eu entro dizendo para você que quando os recursos naturais acabam, aí é com Deus, meu irmão. Se você já fez tudo que estava ao seu alcance para você buscar algo para a tua vida, e você ainda não alcançou, e você não vê mais uma solução, coloca nas mãos de Deus. Entregue a Deus. Fugiu do âmbito natural, é com Deus, é com Ele, meu irmão. Aleluias. Glória a Deus. O problema é que a gente entra no estado de negação, achando que nós conseguirmos resolver a situação. Sabe, você já fez tudo que estava no seu alcance. Tudo que você podia fazer, você já fez. Você sabe que fugiu do teu controle, já não está no teu controle mais. Só que aí a gente entra no estado de negação, dizendo, não, eu consigo, eu posso. Se Deus der uma pequena ajudinha, eu resolvo. O orgulho toma conta, sabe? Assumir que eu não estou em condições emocionalmente para fazer tal coisa. Eu não estou em condições financeiramente para dar esse passo. Eu não estou em condições ministerialmente para fazer isso ou fazer aquilo. Só que a gente quer ir na força do braço. Não, eu vou fazer. Sabe? Não, eu consigo. Um pouquinho mais eu consigo. Meu irmão, para com isso. Deixa de orgulho. Sai desse estado de negação, assuma que você perdeu o controle em algumas áreas da sua vida. O problema é que a gente não assume que perde o controle. Não estou falando o controle da sua vida, não. Mas existem algumas áreas que você perdeu o controle. E você está no estado de negação, segurando, não querendo confiar em Deus, querendo resolver, para chegar todo bonitinho na frente de Deus. Meu irmão, você tem um pai que te ajuda nesses problemas, nessas situações que você está passando, que fugiu do seu controle. Porque esse é o propósito, é o Deus zeloso que cuida de mim, cuida de você.
Aleluias. Confia em Deus, meu irmão. Coloca isso. Foi exatamente o que aquela viúva fez. Ela perdeu o controle. Ela recorreu atrás de um homem de Deus, de um direcionamento. Porque o contexto daquela mulher, aquela mulher estava viúva, né? Tinha passado por uma situação de morte, estava ali tendo um sentimento de choro, despreparo, de falta de esperança, completamente sem esperança nenhuma. Aí a gente fica, né, vendo todos os contextos, algumas histórias tristes da Bíblia, e até algumas histórias como nós acompanhamos nos nossos dias mesmo. Quando situações difíceis acontecem, a gente questiona: onde está Deus? Quem conhece quem era o esposo dessa mulher aqui sabe que ele era um homem de Deus, que ele era um homem temente a Deus. A gente fica se perguntando às vezes, até mesmo dentro dessa história, onde estava Deus que deixou essa família chegar nessa situação? Porque Deus, ele é um Deus zeloso. A Bíblia vai dizer, Deuteronômio capítulo 15, que ali quando uma pessoa entrava em um estado de dívida, ela poderia vender-se a si mesma como escravo para quitar a dívida, ou ela poderia vender os seus filhos para quitar as dívidas. Isso estava na lei. Isso estava na lei. Então, o que estava acontecendo naquela situação não era nada assim de absurdo, porque ela perdeu o controle da situação. Mas por que Deus coloca isso na lei? Por que Deus permite esse tipo de coisa? Sabe por quê? Porque Deus, ele quer que nós cumpramos com as nossas obrigações, para que você tenha responsabilidade, para que vocês não vivam de forma deliberada. Sabe, enquanto nós estamos esperando a volta de Jesus, mas enquanto nós estivermos sobre esta terra, ainda existem obrigações para ser cumpridas nessa terra. Você precisa trabalhar, você precisa pagar conta, pagar água, pagar luz. Você tem responsabilidades familiares, você tem responsabilidades, né, ministerial, você tem responsabilidades financeiras, você tem responsabilidade. E enquanto você estiver aqui, você precisa cumprir com a sua responsabilidade, meu irmão. Jesus, ele fez isso quando ele viveu sobre essa terra. Primeiro, Jesus, ele foi, esqueci o termo que usa aqui agora. Ele sempre respeitava a autoridade, as autoridades que eram constituídas. E uma vez ele estava ministrando, chegou o pessoal lá para confrontar ele, e joga no peito dele, falando: Jesus, nós estamos sobre esse domínio de Roma aqui. Esses caras aí, eles nos subjugam, quase que nos escravizam, com esse imposto alto que eles cobram da gente. É lícito nós pagarmos imposto para eles? Nessa situação que a gente vive aqui? Jesus, ele pede uma moeda. Jesus, ele pega aquela moeda, ele olha a moeda, mostra a moeda para as pessoas que ali estavam e pergunta: Wagner, oi? Qual é o rosto que está na moeda? César. Então dai a César o que é de César. Cumprir com as nossas obrigações, porque Deus, ele é um Deus que se preocupa também com as suas finanças. Aliás, Deus é um Deus que se preocupa com cada aspecto da sua vida, meu irmão. Aquilo que você nem tem preocupação, ele está preocupado. Sabe por quê? Você carrega o nome dele. Amém? Quem carrega o nome de Jesus aí? Ficando pesado essa mensagem, né? Mas planeje o seu futuro, gente. Planeje o seu futuro em nome de Jesus e procure andar na direção de Deus. No versículo 1 aqui, que nós lemos aqui a Bíblia vai dizer que a mulher, ela foi até Eliseu. Algumas versões falam que ela foi até Eliseu, outras versões falam que ela foi e gritou a Eliseu. Mas a maior parte das versões das Bíblias, ela vai dizer que aquela mulher clamou a Eliseu. E eu gosto mais desse verbo, clamou, porque dá-nos entender, pelo contexto da história, que a mulher estava desesperada. Então o ir, ou gritar, ou clamar, ela se enquadra perfeitamente pelo desespero, Rivael, que aquela mulher estava passando. E ela vai e clama a Eliseu.
Sabe, eu gosto dessa palavra porque eu peguei essa palavra para a minha vida, porque nós sabemos que o clamor é a melhor arma que nós temos para guerrear no mundo espiritual, meu irmão. É o clamor. Quando você ora, você fala com Deus, mas quando você clama, sabe que Deus ele fala por intermédio de Jeremias 33:3, dizendo: clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim, eu vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. O clamor é a arma mais poderosa que nós temos. Foi através do clamor que Deus envia o anjo a Daniel. Foi através do clamor que o mar vermelho se abre. Foi através do clamor que as águas amargas se tornem água doce, meu irmão. O clamor ainda é poderoso. O clamor ainda é a sua melhor arma. Aleluias. Só que eu aprendi nesse tempo de caminhada na igreja que eu estou aqui, uns 2 anos mais ou menos, que a gente não deve clamar somente a Deus, porque existem circunstâncias que Deus ele coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar. Porque o que é de um âmbito sobrenatural é com Deus, mas o que é o natural, o meu irmão pode ajudar. O que é natural, o que é terreno, eu tenho pessoas que podem me ajudar, e muitas vezes pessoas que Deus coloca na minha vida. Aí eu fico clamando para algo sobrenatural, sabe? Aquele momento em que você quer 50 reais emprestado, um exemplo aqui, né? E você fica orando para Deus, 50 reais, aí você vê seu irmão do lado lá, né? E você é orgulhoso. Às vezes Deus levantou ele para te abençoar, e você é orgulhoso. Peça direcionamento de Deus, para que Deus ele possa levar vocês à pessoa certa para você clamar, meu irmão, para você buscar a Deus. Porque aquilo que é sobrenatural eu preciso clamar para Ele, mas o que está no âmbito físico eu posso clamar para o meu irmão. Mas tem uma coisa: clame para pessoas certas, porque às vezes você clamar para a pessoa errada pode fazer um estrago maior ainda na sua vida do que esse que você está vivendo. Clamar para pessoas certas. O erro de José não foi contar o sonho dele. O erro de José foi contar para as pessoas erradas. O que nós precisamos é termos discernimento para clamarmos e pedirmos para as pessoas certas. Vocês estão aí, gente? Fala comigo: Senhor, coloca pessoas certas na minha vida. Isso aí. Porque se tiver pessoa errada, você vai clamar e vai dar ruim. Nós precisamos quebrarmos esse orgulho, de abrirmos o nosso coração para essas pessoas, termos discernimento, pedirmos ajuda, pedirmos um conselho. Às vezes um conselho é tão simples, sabe? Você está orando pedindo direcionamento de Deus, irmão, compartilhe a sua dificuldade com o irmão, que seja de Deus. Eu tenho certeza que se ele tiver Deus na vida dele, Deus vai usar a vida dele para te abrir os olhos sobre uma situação que você está passando, sobre um momento em que você está vivendo, meu irmão. Aquela mulher, ela sabia em quem clamar, ou para quem clamar. Ela vai a... Como é que é o nome do profeta? Nome bonito, né? Glória a Deus por esse nome. Eliseu com Z é mais bonito ainda. Ela chega diante de Eliseu e começa a clamar, Rafael. Eliseu olha para ela e fala bem assim: como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Quem sabe na hora que ele fala isso, ele olha para ela e vê um semblante dela. Vê ali estampado no seu rosto um coração entristecido. Vê ali, quem sabe, uma expressão corporal sem esperança, ou uma expressão de desespero. Eliseu, ele olha para ela e fala: o que eu posso te ajudar? Quando ele olha para ela, quem sabe ele entendeu a dificuldade ou a necessidade ou a situação que aquela mulher estava passando. Ele muda a pergunta e fala: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Sabe, às vezes quando o Espírito nos confronta, Deus nos confronta, até mesmo pela vida do nosso irmão, nós somos confrontados por Deus em uma conversa. Se há uma coisa que é muito poderosa, é a nossa sinceridade. Por isso não tem orgulho. Sabe, quando nós somos confrontados diante de um momento, diante de uma situação, porque a sinceridade, às vezes, daquilo que nós somos e daquilo que nós temos, revela o nosso coração.
Porque tem pessoas que, né? Graças a Deus aqui não tem ninguém, mas que quer mostrar que tem alguma coisa para outras pessoas e não tem nada. Sabe? Pessoas que são soberbas, pessoas que, né, criam ali um personagem, né, para dizer que é alguma coisa e não é sincero. Quer muitas vezes expor uma espiritualidade que está muito além daquilo que ela vive no momento, e Deus, ele está vendo o quê? Imagine Deus olhando e dando risada, só esperando você dar um... Pessoas que, crentes, cristãos, que muitas vezes criam um personagem para viver esse personagem lá na empresa durante a semana, se mostrando ser uma coisa, porque quando está nas rodas dos escarnecedores é uma pessoa, aí quando está com os irmãos da igreja é outra pessoa, quando vem na igreja então aí surge a terceira pessoa, quase a quarta da trindade. Falta de sinceridade. Sabe o que Deus está vendo? O coração mentiroso que você tem, corrompido. Irmãos, nós precisamos estarmos na igreja ouvindo a palavra de Deus, porque eu sempre tenho falado, a palavra, ela nos confronta, é a palavra que nos torna cristãos, filhos de Deus puro. E que se nós pararmos de ouvirmos a palavra, irmãos, o nosso coração vai ser um coração corrompido, cheio de iniquidade, porque nós vivemos num mundo que está cheio de iniquidade. Estar na igreja ouvindo a palavra é como se nós estivéssemos naquela ceia, sabe, onde Jesus lava os pés dos discípulos, porque o nosso caminhar neste mundo aí fora, a sujeira que existe aí fora, suja os nossos pés, mas quando nós entramos aqui, meu irmão, é como se Jesus pegasse os nossos pés e lavasse os nossos pés, nos purificasse através da sua palavra. Por isso que eu gosto e tenho gostado muito da palavra, e que essa igreja possa gostar da palavra, porque é ela que nos molda, ela que nos fala como nós devemos nos tornarmos, não criarmos personagens, não criarmos pessoas para atuarmos, né? Sermos uns atores no nosso trabalho, na rua ou com as nossas famílias. Deus, ele pergunta para você nessa noite: quem é você? Quem é você? Quem é você na sua casa? Quem é você quando não tem ninguém vendo? Quando as pessoas cristãs não estão à sua volta? Quem é você quando você está sozinho na sua casa? Quem é você quando você está com a sua esposa, com seu esposo? Porque quando vem conversar com o pastor é uma beleza, né? Glória a Deus. Mas lá na casa, se tem uma coisa que Deus leva em consideração, é a sinceridade. É a sinceridade. Aquela mulher, ela até foi sincera, né? Meio assim, meio assustada, porque quando Eliseu pergunta para ela: diga o que você tem em casa, confessa o que você tem. Talvez Deus esteja perguntando isso para você nessa noite. Quem você é, o que você tem. Aleluias. Como eu posso ajudar? O que você tem em casa? Quando o calo aperta, como diz o ditado, aí a gente perde a visão de algumas coisas. Eu sei porque todo mundo passa por isso, eu passei por isso. Você passou, talvez esteja passando, talvez vai passar. Mas quando a situação fica, sabe, tempestade, você perde muitas vezes a visão daquilo que está à sua volta, sabe, a gente não consegue ver aquilo que está diante dos nossos olhos, porque a gente está num momento de turbulência, a coisa está feia. Talvez foi o que aconteceu com aquela mulher, porque quando Eliseu pergunta para ela, ela fala: eu não tenho nada. Daí parece que clareou, a não ser um pouquinho de azeite. Dá até entender que ela fala de uma forma de desprezo, né, com aquele pouco. Eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite, de uma forma até parece que menosprezando aquilo que ela estava falando ali. Às vezes a gente se sente assim na presença de Deus, né? Na obra, na igreja, sabe? O pastor chega perguntando para você alguma coisa, para você contribuir na obra, para você somar no corpo. Você fala: ah, mas eu não sei fazer nada.
Leia um versículo, mas eu não sei falar. Não precisa falar, o que eu tenho é tão pouco. Eu não sei fazer isso. O que eu posso fazer não vai nem contribuir com aquilo que o corpo está vivendo. Meu irmão, não menospreze o pouco que você tem, porque se Deus colocou um talento em sua mão, é para você usar esse talento, é para você multiplicar esse talento, porque aparentemente aos seus olhos é pouco, mas o pouco nas mãos do Senhor, Ele pode fazer um estrago no inferno através da sua vida. É só um ininho na hora da oferta. Pode crer que o inferno botou os olhos em você. O fato de você subir nesse altar aqui. Eu vi um trecho, parte de um vídeo hoje, onde o pregador estava falando que o seu nome esteja na lista dos mais procurados de Satanás. Porque se está na lista de procurados, é sinal que você está fazendo um estrago no inferno. Uma vez eu vi um pregador falando que quando você começa a servir a Deus, eu achei engraçada a ilustração que ele fez. O diabo pega uma fotinha 3x4 e coloca lá no painel lá. Se converteu esse danado. Fotinha 3x4 fica lá, vaga. Aí o cara está vindo na igreja, o cara está orando. Recebeu o batismo com o Espírito Santo, está falando em língua. O Satanás, opa, vamos trocar uma fotinha 3x4 por 10 por... Aumentou a fotinha. Começou a pregar, começou a fazer isso, começou a evangelizar, começou a ganhar algo. Opa, a foto aumentou. À medida em que você vai se entregando e fazendo a obra, o inimigo está olhando você. Por isso que situações que você tem vivido são inexplicáveis. Mas você saiba que aquilo que você tem feito tem incomodado o Satanás, irmão. Tem incomodado o inferno. Que o inferno tem um outdoor seu lá, para passar em frente, para que os demônios façam: esse aqui é procurado. Esse aqui, se você encontrar, passa rasteira. Gabriel? Deus está vendo, Nicole. Glória a Deus. O que você tem em casa? É pouquinho? Faço tão pouco na igreja. Não menospreze isso não. Muito pelo contrário. Continua fazendo. Ou comece a fazer. Não julgue o pouco que você tem, porque o pouco que você tem é Deus que confiou a você. Trabalhe de uma forma, irmão, que você possa viver por Ele, para Ele, fazer tudo o que você tem aí, que parece ser o pouco, mas faça para Ele. Que Deus prefere que você tenha um pouquinho de força, sabe? Se você for para parar, que seja somente para tomar um fôlego, descansar e avançar. Porque eu creio que não há ninguém que esteja aqui nessa noite, ainda mais se tratando do tempo hoje, que não tenha nenhuma reserva aí, que não tenha nem um pouquinho de reserva. Porque o crente na reserva, meu irmão, ainda ora. O crente na reserva ainda jejua. O crente na reserva ainda levanta as mãos e adora o Senhor e fala: só o Senhor é Deus, bendito é o Senhor que vem em nome de Jesus. O crente na reserva ainda tem fôlego. Aleluia, e louvado seja Deus pela vida de vocês, porque vocês estão aqui nessa noite. Talvez eu não sei o que vocês estejam vivendo dentro das suas casas, porque pode ter gente aqui nessa noite que esteja vivendo em crise, lutas dentro de casa, mas mesmo assim escolheram estar aqui nessa noite. Só que eu quero dizer para você que enquanto você está aqui, Deus pode estar operando um milagre lá, Deus pode estar colocando as mãos lá, porque o nosso Deus, Ele não precisa estar, nós não precisamos estarmos juntos no local onde Ele vai operar o milagre, não. Deus, Ele é onipresente, a presença dEle está em todos os lugares. Quando você entender isso, você vai orar para um parente que está lá do outro lado do mundo, e Deus vai atender, por causa da sua fé, por causa daquilo que você tem apresentado diante de Deus. Aleluias. Ela vai e conta a Eliseu o problema que ela estava passando, confiou em Eliseu, e ela escutou Eliseu, assim como vocês estão escutando eu nessa noite, em nome de Jesus. E há algo interessante sobre nós escutarmos pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida. A Bíblia, ela vai nos dizer que nós não devemos escutarmos conselhos de ímpios. Eu sei que isso aqui é muito difícil às vezes. Salmos 1 vai dizer isso: não escutem
conselhos de ímpios. Escutem pessoas que têm a Deus na vida, que você tem o discernimento que aquela pessoa carrega a presença de Deus. Então dê ouvidos a elas, porque quem escuta conselhos de ímpios vai acabar no caminho de pecadores, e quando menos se der conta, vai parar na roda dos escarnecedores. Por isso que o salmista vai dizer: bem-aventurado aqueles que não andam, ou não se assentam, ou não ouvem conselho de ímpios, dos escarnecedores. Felizes são aqueles que não ouvem. Aquela mulher, ela ouve a Eliseu, ela escuta o que Eliseu falou para ela sobre as vasilhas, conforme nós lemos aqui nessa noite. Pedir para ela pedir vasilhas na vizinhança. E aí que o bicho pega, né? Porque vocês acham que os vizinhos não sabiam o que ela estava passando? O marido morreu, a idade que estava vivendo ali. E aí os credores na porta para levar os filhos dela, quem sabe dia após dia indo lá. Parece que Deus, ele vai e fere mais o nosso orgulho ainda, né? Parece que coloca a gente, sabe, irmão, quando o negócio está difícil para a vida da gente, aí você pensa, não pode piorar. Chega o outro dia, quebra o carro, manda arrumar o carro. Chega o outro dia, acaba o gás. Parece que Deus, ele... Quando tudo está difícil na nossa vida, a gente passa por essa situação e a gente questiona Deus o porquê disso. E a gente fala: Deus, mas por que você está fazendo isso comigo? Sabe, é Deus tratando algo que você nem sabe que tem. Às vezes até mesmo o orgulho, que às vezes a gente acha que a gente não tem orgulho. Eu sempre falo, eu não sou orgulhoso. Ah, é. Espera achar o momento certo, né, Jana? Tinha orgulhoso. Aí Deus, ele vai e permite uma situação difícil atrás de uma outra difícil, só para tratar o orgulho, o ego. Cara, você quer ver nosso Deus para arrebentar com o ego da gente? É fenomenal, para mostrar que Ele é Deus. Pede para que aquela mulher ela vá justamente nos vizinhos buscar vasilha. Todo mundo sabia do problema dela, mas ela teve que deixar de lado o orgulho, bater palma lá e pedir a vasilha emprestada. Às vezes, sabe, a gente como cristão, a gente passa por isso, e a gente tem que ficar ouvindo desaforo, falando: mas não é crente? É crente, mas está pedindo vasilha emprestada? É crente, mas está aí quebrando a cabeça atrás do emprego? É crente, mas está passando por um momento de enfermidade? Dá uma raiva, irmão. Um sentimento de azafo. O ímpio está lá, né, assando carne, eu sei lá, esquentando salsicha com miojo. Dá uma raiva, irmão. Não sei que não dá uma raiva, não. Acho que dá. Aí Deus tratando. Quando é só com a gente, Deus ainda vai, né? Mas quando as pessoas começam é crente, mas não tem dinheiro para comer um lanche, parece que Deus está expondo, né? Mas não é exposição, não, é tratamento. Tratamento. É para ver como que você vai se comportar nesse momento de prova. É para ver como você vai se comportar nesse processo, sabe? Porque todos nós carregamos uma promessa, meu irmão. Só que quando nós carregamos uma promessa, nós temos que sabermos que a gente vai ser moldado, a gente vai ser espremido, a gente vai ser judiado, para que quando a gente vive essa promessa, a gente possa fazer igual Jó, levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, porque Ele é Deus sobre a nossa vida. É isso que Deus quer fazer com você, comigo. Aleluias. Vasilhas vazias. Eu preguei aqui uma vez sobre isso. Portas fechadas. Vasilhas vazias. Interessante isso, que o profeta vai falar: vazias, vazias. Porque Deus, ele não precisa de ajuda para facilitar o milagre na sua vida.
Porque ele poderia falar: vai nos seus vizinhos, vê se eles têm umas vasilhas e pergunta se não tem um pouquinho de azeite para trazer também. Vai ali na venda, no mercado, vê se eles têm uma vasilha para emprestar, mas pergunta se eles não têm um pouquinho de óleo também para mandar. Não, às vezes o que Deus ele quer fazer é em um âmbito sobrenatural, onde você não precisa entender. Porque milagre, meu irmão, você não precisa entender, você precisa viver. Milagre se vive. Aleluias. Deus ele não precisa de ajuda. Foi exatamente, sabe por quê? Às vezes a gente vai, né, e permite que o outro ajude dentro de uma circunstância que só Deus poderia resolver, e aí a gente quebra a cara. A gente quebra a cara nesse momento. Porque às vezes até a pessoa até empresta, poderia até emprestar um pouquinho de azeite, mas depois, sabe, como diz aquele ditado, empresta com uma mão e te critica com outra, e te julga com outra. Por isso que às vezes Deus fecha a porta, até mesmo para as pessoas que estão próximas a nós, não abrir mão. Sabe por quê? Porque senão vai chegar para você: não, só conseguiu fazer isso porque eu ajudei. Só conseguiu trocar de carro porque eu ajudei. Só conseguiu aquele emprego porque eu ajudei. Só conseguiu aquele trabalho, só conseguiu comprar aquela casa porque eu ajudei. Deixa eu falar uma coisa para você: a provisão de Deus na sua vida não vai ter dedo de egoísta, não. A provisão de Deus na sua vida não vai ter dedo de acusação, porque não é as pessoas, é Ele que vai fazer. Mas assuma nessa noite que você perdeu o controle e coloque na mão de Deus. Aleluia. Por isso que as portas estão fechadas muitas vezes sobre as pessoas. O céu está nublado, meu irmão. É Deus que quer operar sobre a tua vida. Não vai ter dedo egoísta, não vai ter dedo com acusador. Porque às vezes se viesse com um pouquinho de azeite, meu irmão, ou se estivesse dentro das suas possibilidades, você ia pensar que você conseguiu pela força do seu braço, e não é. Você sabe que tem situação que é sobrenatural, meu irmão. Tem situação que você vive, olha, no secreto, sabe? Quando o profeta orienta: olha, pega a vasilha. Pegou as vasilhas? São vazias? São vazias. O que você faz agora? Entra na sua casa, você e sua família. Você e os interessados. Somente os interessados nessa provisão. Somente os interessados sobre esse projeto, sobre esse propósito. Porque às vezes as pessoas até estendem a mão, te ajudam, mas quer estar do lado para ver o que vai acontecer. Não. Sabe, emprestar vasilha não é senha para entrar na sua casa, não, irmão. Porque tem milagre que Deus faz publicamente, mas tem milagre, provisão que Deus realiza no secreto. O problema é que Ele quer realizar uma provisão na sua vida e no secreto, e você está expondo. Deus está esperando você apenas se ater a esse cuidado para Ele realizar aquilo que Ele falou que ia fazer. Só que nós temos a mania de ficar postando, né? Aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Quando Deus ele multiplica aquele vinho, multiplica o vinho não, Ele transforma o vinho, não foi diante de todos, foi apenas diante de algumas pessoas, Wagner, secreto. Mas quando Ele ressuscita Lázaro, tem milagres que Jesus fez no secreto, tem milagres que Jesus fez publicamente. Tem provisão que Deus faz no secreto, tem provisão que Deus faz publicamente. Se é no secreto, viva no secreto, meu irmão. Para de expor, para de compartilhar aquilo que não é para ser compartilhado. Para de contar, irmão. Testemunha uma coisa. Você precisa testemunhar aquilo que Deus faz. Depois você vai e conta. Mas o processo você não conta não, meu irmão. O processo você vive, o processo você não conta não. Porque muitas vezes as pessoas que te emprestou as vasilhas, ou até mesmo as pessoas que te ajudou, elas não conhecem a sua história. As pessoas às vezes que te ajudam, elas não viram o seu choro, não viram o seu sofrimento. E muitas vezes elas fazem até ajuda, mas elas te julgam depois. Deus não te julga. Ele estende a mão, porque Ele é um Pai amoroso, Ele gosta de você. Por isso tem que pedir a Deus para que Deus coloque pessoas certas na sua vida, para te ajudar na movimentação daquilo que Ele vai fazer sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Aleluias. Aquilo que compete a você fazer, faça. Aquilo que está no âmbito do natural do homem fazer, faça. Porque o número de vasilhas que estava ali no âmbito da mulher fazer, o número de vasilha era uma indicação de fé daquela mulher. Então não limite a provisão de Deus pela sua pouca fé, não. Está dentro do seu recurso, meu irmão, vai lá e faz. A provisão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida financeira é tão grande quanto a tua fé. E aí?
É para mandar currículo? Bora. É para colocar a mão no arado? Bora, compete a mim. O sobrenatural é com Ele. Aquilo que tiver no seu alcance, faça. Que você possa nesta noite ter esse entendimento do que a provisão de Deus é para você e sobre aquilo que você realmente precisa. De você entender que você não está vivendo ainda uma provisão porque você não alcançou uma maturidade, uma conversão genuína, talvez, falando assim, pareça até que eu estou acusando, não, mas o Espírito Santo conhece o seu coração e sabe a forma que você tem vivido, porque sabe muitas vezes, né, os lugares que você tem andado, porque se você sai com essa provisão daqui hoje, e anda por lugares que só Deus sabe aonde você anda, você vai perder, você vai entregar de bandeja para o diabo, meu irmão. Então trabalhe essa mentalidade. A Bíblia diz que nós, quando convertidos, nós temos a mente de Cristo. Imaginou a mente de Cristo sobre a tua vida? Oh meu Deus, o céu é o limite. O céu é o limite não, o céu é o destino, né? Aleluias. Vamos orar. Está acabando voz aqui. Se coloca de pé nessa noite. Sabe o que eu creio? Quando nós nos reunimos aqui é para cultuar a Deus. Quando nós nos reunimos aqui nessa casa é para nós louvarmos a Deus. Aqui não é para nós vivermos a provisão aqui. Aqui é para adorar. Aqui é para exaltar. Aqui é para agradecer. Aqui é para dar testemunho. Mas a provisão você vai viver amanhã, cara. Perdeu de dar um glória aí. Passou, perdeu. Mas é no dia a dia que você vai viver os milagres de Deus na sua vida. Dia a dia que você vai viver as coisas naturais. É depois do culto, é quando esse culto acaba, que você vai viver coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Porque aqui é para agradecer, aqui é para adorar, aqui é para honrar, aqui é para levantar o nome dEle, para que nós venhamos proclamarmos que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Feche os teus olhos, vamos falarmos com Deus nessa noite. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite.